Olá, Pai seja convosco, aqui é a pastora Márcia de Andrade. Hoje eu quero tratar um tema muito importante, um tema sobre família, identidade e destino, esse relacionamento entre pais e filhos, e especificamente falar sobre a bênção. Quais são as consequências de você ser o filho abençoado, ou você abençoar seu filho, e por outro lado, quais são as consequências de não ter recebido as bênçãos dos pais. Esse assunto é muito importante porque muitos pais desconhecem, outros têm problemas na sua identidade porque não recebeu as bênçãos adequadas enquanto era adolescente, enquanto era criança, dos pais. Mas esse estudo eu queria trazer assim para que você tenha conhecimento de como é importante você receber as bênçãos, como que isso vai influenciar diretamente a tua vida, como que você pode ser uma pessoa de destino, uma pessoa mais próspera, uma pessoa que tem rumo na vida. E em contrapartida, quando você não recebe adequadamente essas bênçãos que devem ser transmitidas por nossos pais, nós também teremos grandes prejuízos em nossa identidade. Deixa eu colocar o slide para você, que eu fiz o slide para ficar muito mais fácil de você acompanhar, tá bom? Olha lá, pais e filhos, identidade e destino. Esse é o tema que eu queria trabalhar com você hoje. Primeiramente, é necessário a gente entender o que significa a palavra abençoar. Ela é uma palavra que vem do hebraico e pode ser traduzida por Baruch, que significa literalmente prostrar-se diante de alguém. Uma das principais conotações é a palavra autorizar para prosperar. Então, abençoar, Baruch, é autorizar para prosperar. Por isso que Deus enfatiza tanto na Bíblia a questão da bênção patriarcal, a questão da bênção entre pais e filhos. Por quê? Porque é isso que vai te autorizar para você prosperar em todas as áreas da sua vida. E a Bíblia traz uma história muito enigmática, que é a história de Jacó e Esaú, que trata muito bem essa questão da bênção do pai, de como que aconteceu na vida futura desses dois personagens bíblicos, Intimamente, cada pessoa tem esse anseio pela bênção dos pais. Mesmo que o filho seja rebelde, mesmo que a gente vai ter uma personalidade totalmente distorcida, mas no fundo é porque a pessoa ela desejava ter uma estrutura familiar, desejava ter pais e mães que abençoassem, um carinho, um afeto, e na verdade não conseguiu, e então está pendendo para o outro lado, que é o lado da rebeldia, do orgulho. Então coloquei assim: no íntimo de cada pessoa existe um anseio pela bênção dos pais. Esaú reconheceu a importância da bênção paternal e desejou ardentemente. Depois que Esaú, ele era o primogênito de Jacó, ou de Isaac, ele tinha um irmão gêmeo chamado Jacó, mas ele nasceu primeiro, Esaú nasceu primeiro. E o direito de receber herança do pai, tanto a herança material como as heranças espirituais era dele. Mas, no entanto, você sabe a história, ele não valorizou o direito que ele tinha por herança. Você sabe a história, eu não vou repetir ela aqui. Ele vinha do campo depois de uma grande caça, estava com muita fome. Jacó estava fazendo um cozido de lentilhas e ele desejou, e Jacó era muito esperto, falou: eu te dou se você me der o seu direito de primogenitura. O que é o primogênito? É o mais velho, e era ele que recebia a herança. Então ele concordou: para que vai me adiantar a primogenitura se eu estou morrendo de fome? Aí eles fizeram essa troca aí. E não só isso, no final da história, quando Isaac estava para morrer, o que aconteceu? Jacó se vestiu com uma roupa peluda, com a ajuda da mãe, você já sabe dessa história, e se passou pelo irmão Esaú. Aí no final Isaac, antes de morrer, passou a bênção toda para Jacó, você já sabe essa história. Depois ele ficou muito arrependido, porque era uma questão espiritual, porque a bênção era passada pelos patriarcas. Então Deus estaria com essa pessoa, abençoando essa pessoa. Em Gênesis 27:34 vai falar assim: quando Esaú ouviu as palavras do seu pai, deu um forte grito, cheio de amargura,
implorou ao pai: abençoe também a mim, meu pai. E disse Esaú: não é com razão que o seu nome é Jacó. Agora ele já está falando do irmão. Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou meu direito de filho mais velho, e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai: o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Infelizmente não, porque é só uma bênção. Então a bênção que era dele foi passada para o irmão, que foi mais esperto. E então você sabe que eles prosperaram, né? Jacó prosperou. Gênesis 27, 40 fala: você viverá por sua espada. Isso foi o que Isaac falou. Você viverá por sua espada e servirá o seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará o peso do pescoço o jugo. Então, o que o pai estava falando? O seu irmão mais novo vai ser o cabeça sobre você, porque você desprezou o direito da sua primogenitura. Então, abençoar uma pessoa, quando o pai abençoa o filho, a mãe abençoa o filho, ele vai dar autorização para que essa pessoa prospere na vida. Isso tem uma grande significância diretamente no teu destino. Então, bem-aventurados são os que conseguiram obter isso. Infelizmente, a nossa sociedade brasileira, a gente vai ter um modelo de família desfragmentadas, pais divorciados, às vezes os filhos são criados por outros parentes, não tem essa estrutura familiar. E infelizmente a maioria de nós não conseguimos receber essa bênção. E eu queria tratar hoje sobre quais são as consequências de você não ter recebido. E será que Deus ele pode consertar isso? Sim, nosso Deus ele pode consertar, ele pode nos reestruturar, apesar de, porque muitas vezes nossos pais falharam em transmitir essa bênção. Então, quando alguém é abençoado, existe essa autorização para que a pessoa prospere, né? Então, quando um pai e uma mãe abençoam seu filho, eles estão autorizando que ele prospere em todos os sentidos, não só no sentido material, mas no sentido emocional, familiar. A pessoa vai ter rumo na vida, não apenas no financeiro, mas desenvolve-se mas também ele pode se desenvolver, ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida que eu acabei de falar. Ficou evidente que após várias gerações da linhagem de Esaú, que ele e seus filhos não prosperaram. Seus descendentes foram os edomitas. Inclusive os edomitas eram um povo que perseguia muito, Deus teve que lidar diretamente com eles. Um reino pequeno e frequentemente tomado pelos inimigos. Olha só o destino de Esaú, porque não recebeu a bênção do pai. E o destino de Jacó, por outro lado, os descendentes de Jacó são os israelitas. Eles prosperaram poderosamente. Eles se tornaram uma grande nação e foram bem-sucedidos de várias formas. Isso é bíblico. Então, qual é a consequência da vida do Esaú para o Jacó? Muito grande, uma grande disparidade. Isso refletiu diretamente nos descendentes. Não só ele foi próspero, e os seus descendentes também. E dele veio Jesus Cristo, que é a linhagem do Messias. Olha só o que Esaú perdeu. Ainda esse princípio bíblico ainda é o mesmo para as nossas famílias, para as famílias modernas. Aqueles filhos e descendentes que receberam bênção paternal tendem a prosperar durante muitas gerações. Muitas gerações, porque os pais começam a abençoar: meu filho, você vai ser próspero, você vai ser uma pessoa bem-sucedida, você vai ter um bom casamento, você vai ser uma pessoa importante na sociedade. Então, os pais, por serem autoridade, eles podem abrir o mundo espiritual em direção ao filho, pode autorizar uma prosperidade. Infelizmente, os pais não têm esse conhecimento e muitas vezes não conseguem fazer isso e não sabem como lidar com isso. Enquanto os filhos e os descendentes daquelas famílias que foram ativamente amaldiçoadas ou não obtiveram a bênção dos pais, tendem a não prosperar por muitas gerações. Aí você vai ver pessoas complicadas, adultos cheios de problema, adultos divorciados, adultos que não conseguem se fixar numa igreja, adultos que dão problema na igreja, pessoas que são problemas sociais, muitos marginalizam-se, vão para a criminalidade, não só não receberam a bênção, mas como foram totalmente rejeitados e abandonados pelos pais. Então esse negócio de pai e filho para Deus é muito sério.
Deus tem um interesse em unir essas duas gerações, pai e filhos. Porque é aí que tudo funciona, é a partir da família que o reino de Deus pode ser implementado, que as coisas podem fluir. E é o objetivo de Satanás fazer essas distorções, fazer com que os filhos e os pais não se entendam, para que eles não prosperem. Então, quando a gente vai falar de bênção e maldição, se refere à transmissão de identidade, de destino, de Deus ou de Satanás na vida das pessoas. Então, quando você é abençoado, você está recebendo uma transmissão de identidade. E é o próprio Deus que está te dando isso, através de quem? Das figuras que são seus pais. E se você é amaldiçoado, você está recebendo uma carga negativa que vem de Satanás. E por isso, essa perseguição é instalada. E a pessoa ela fica muito travada. O que é identidade? É simplesmente uma resposta à seguinte pergunta: quem sou eu? Quem é este eu com quem preciso conviver todos os dias? Então, se você não é autoafirmado, se os seus pais não dizem que você é importante, que você é amado, que você vai ter um destino próspero, você vai ter um bom casamento, você nasceu para alegrar o coração dele. Se você não recebe essas cargas de bênção da boca dos pais, você vai ser uma pessoa que você vai sempre ter problema na sua identidade. Qualquer pessoa fala de você, você acredita. Ah, porque você é assim. Ah, porque você é assado. Aí você começa a ficar o quê? Cabisbaixo, deprimido, com complexo de prioridade. Por quê? Porque não tem identidade. Sua identidade ela é um pouco fragilizada. Então, quem transmite essa ideia de identidade, fortalecer quem você é, são os seus pais. Quando seus pais falam, você é muito inteligente, meu filho, você vai crescer entendendo isso, e você vai conseguir estudar, tudo que você quiser fazer a nível de estudo, você tem na sua cabeça a convicção que você é capaz. Por quê? Porque isso foi forjado ainda na infância. Quando seus pais sentam com você para fazer a lição de casa, depois, quando você tira uma nota e os seus pais disseram, parabéns, meu filho, você está cada dia melhor nas suas notas, está prosperando, significa que isso está sendo massificado dentro de você. E você vai se tornar um ser humano seguro. Em contrapartida, quando os pais te amaldiçoam, você é muito burro, só sabe tirar nota vermelha, só estuda e não consegue passar de ano, é inadmissível isso. O que vai acontecer? Está sendo forjada uma personalidade de uma pessoa insegura, que sempre vai achar que os outros são melhores que ela. Outra coisa que a gente vê muito comum nas famílias é a comparação. Os pais ficam comparando um com o outro. Tá vendo o seu irmão? Por que você não é como seu irmão ou sua irmã? Seu irmão é mais inteligente. Por que você não é? Olha, observa o vizinho, observa a sua prima. Isso é destruir a identidade de uma pessoa. Sistema de troca, de comparação. Se você passar de ano, eu vou te dar uma bicicleta. E às vezes nem é cumprir essas promessas. Essas promessas muitas vezes os pais nem cumprem. O que acontece? Uma pessoa insegura, que não vai acreditar em ninguém, não vai ter um bom relacionamento com os pais. Uma pessoa que com certeza tem um destino problemático. Então a identidade é isso, é essa resposta. Quem eu sou? E quem vai te dar isso são seus pais, né? São os nossos pais. E o destino, o que significa? O destino é a resposta para a pergunta: por que eu estou aqui? Qual é o meu objetivo? Tem muitas pessoas que ficam se perguntando: meu Deus, por que o Senhor me fez? Por que eu estou aqui nessa terra? Eu não sirvo para nada mesmo. E sabe o que é isso? Que os seus pais não conseguiram passar essa ideia de destino para você. Antigamente, a geração passada, você já prestou atenção? Os filhos queriam ser como o pai, principalmente os meninos. O pai era carpinteiro, ele queria ser. O pai era médico, ele queria ser. O super-herói deles era o pai, figura masculina principalmente. E a menina queria ser como a mãe. Qual foi a mudança de valores? Hoje, as crianças querem ser como? Parecidas com quem? Com o Superman, com o Homem-Aranha, não é isso? Os super-heróis imaginários, que é culpa dos próprios pais. As crianças não admiram mais os pais. Nossa geração ela é forjada pelos shopping centers, pela televisão, pelas babás eletrônicas. Então, você não tem mais admiração do seu filho. Talvez você não admire o seu pai. Então a criança vai crescendo por muito tempo tendo a imaginação do super-herói. Aí compra a roupa do super-herói, o brinquedo do super-herói. E o que você está fazendo? Está transmitindo
o seu papel de pai e mãe para um desenho imaginário. E na cabeça do seu filho vai ficar daquele jeito. Herói para ele é o Superman, é o Homem-Aranha, né? É o Lanterna Vermelha, Verde, não sei nem como que é o nome desses. Ou seja, o que a gente vê? Essas distorções de valores. E qual é o destino dessas pessoas? Vão crescer no imaginário. Vão desejar prosperidade, vão desejar serem ricos, vão desejar... Só fica na imaginação, não consegue executar, não tem ação. O desejo, ele fica contido na mente, mas ele nunca consegue ter uma ação. Ele não consegue fazer o que ele sonha, ter o emprego que ele sonha, ter a profissão que ele sonha, porque o imaginário tomou conta e paralisa a pessoa. Você não executa, são pessoas que não conseguem, e são pessoas que se comparam com outras pessoas, têm um complexo de superioridade baixo, porque não tem uma referência, porque o imaginário, na medida que você vai crescendo, tomando consciência das coisas, aquilo vai desaparecendo. Aí você vai vendo que aquela era uma ideia de criança. Aí ficou o que na sua mente? Nada, porque a transmissão de identidade e destino não foi passada adequadamente. Tanto Deus como Satanás podem responder essas duas perguntas que estão em nossos corações, que é: quem eu sou e por que eu estou aqui? Nem Deus nem Satanás tendem a incutir as mensagens de identidade e destino de forma direta. Eles precisam de agentes humanos. Tanto Deus como o diabo vai precisar de um agente humano para inculcar isso na mente dos filhos. Então, se você não permite como pai que Deus trate você, te ajude a criar os seus filhos, você vai transmitir uma mensagem vinda do inferno para o seu filho. É quando você amaldiçoa. E quem são esses agentes humanos? Os pais e as mães. Os agentes humanos que transmitem essa identidade e destino são os pais e a mãe. Então Deus, ele quer transmitir algo importante para nós, para os filhos. E o diabo também quer. A mensagem de Deus é a mensagem de bênção. A mensagem do diabo é a mensagem de maldição. Aí, esses agentes que são instituídos por Deus, que é o pai e mãe, para transmitir isso, a identidade e destino para o filho, se deixam muitas vezes ser usados pelo mal, pela boca de Satanás, e amaldiçoam os filhos. E você vai ter pessoas feridas. A bênção é o mecanismo que Deus usa para estabelecer a identidade e o destino no coração de uma pessoa. Então, quem que transmite a bênção? O próprio Deus. Mas ele usa um agente humano para transmitir isso. Quem é? O pai e a mãe. O pai e a mãe. E se você se permitir ser usado por Deus, você vai conseguir transmitir essa mensagem de Deus para o seu filho. Sem ambas as coisas, muitas pessoas desperdiçam uma vida inteira tentando estabelecer de sua maneira as questões de identidade e destino. Será que eu tenho algum valor? Eu pertenço a esse lugar? Eu tenho um objetivo na vida? Então, se você como pessoa, talvez você é uma pessoa assim, super insegura. Eu não sei para onde eu vou, não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não tenho objetivo de vida, eu acordo todo dia sem saber o que eu vou fazer. Significa que você não recebeu a mensagem corretamente dos seus pais. Deus, ele desejou. E ele escolheu os seus pais para que seja... Mas os pais, às vezes, eles não conseguem entender o plano de Deus. Porque às vezes não tem conhecimento. Mas, gente, o amor entre um pai e um filho é uma coisa natural. Já tem que nascer com a pessoa. Mas muitas vezes os pais se deixam ser usados pelo diabo para transmitir uma mensagem muito negativa aos filhos. Assim, a bênção no período da adolescência, principalmente eu queria trabalhar a adolescência, porque é o período de mais conturbação, de mais problema, que está saindo da infância, não é adulto, nem infância, nem infantil, nem criança, e fica nesse meio tempo, e aí é o momento de maior confusão na nossa identidade. Então, a bênção no período da adolescência autoriza o filho ou a filha para prosperar em sua idade adulta. Então, se você recebeu palavras de autoafirmação vindo dos seus pais, palavras positivas, palavras de rumo de destino, quando você era criança passando para a adolescência, você vai ser um adulto realmente ajustado, sabendo o que vai fazer, com objetivo de vida. Porque nesse período acontecem as mudanças na mente, nas emoções, no físico do adolescente. Então ele vai ficar, é o momento de hormonal, é o momento da puberdade, vai acontecendo tantas coisas, né? Ele vai descobrir o seu corpo, e aí muitas vezes o diabo se apropria desses momentos para usar pessoas, para causar medo nos adolescentes. Olha, você ainda não menstruou, olha, você não tem nem seios ainda,
Ah, você tá cheio de espinha, você é feio. Aí começa, às vezes até pelos amigos, outras pessoas. Ele é meio desengonçado porque ele está crescendo e aí também começa a se interessar pelo sexo oposto e começa uma grande transição. Às vezes não tem uma orientação adequada, se envolve precocemente no sexo e aí entra a questão da gravidez precoce, ele perde essa fase porque agora vai ter que cuidar de uma outra criança. Então é muito complicado essa fase para o adolescente. É esse momento que ele precisa de ser autoafirmado pelos pais. Ele precisa que tenha um companheiro, alguém que diga, olha, você é importante, você está transitando, e os pais têm que abençoar esse adolescente para que ele saia dessa fase para uma fase adulta prosperando. Então, essas inseguranças é muito comum na adolescência, e aí é onde o diabo trabalha para causar muita intriga, muita briga entre pais e filhos, e às vezes os adolescentes saem de casa, e é o maior problema. Então, o plano de Deus foi estabelecer essa identidade adulta masculina e feminina através da bênção do pai e da mãe. Quando isso acontece, ninguém pode abalar ou colocar dúvida na masculinidade e na feminilidade da pessoa. Então, se esse adolescente não é autoafirmado sexualmente, ele pode também mudar de opção sexual. Aí você vai ver o lesbianismo, o homossexualismo instalado, porque é um momento de muito atrito, onde o pai amaldiçoa, às vezes o pai está esperando um comportamento que o filho não tem, e cobranças, aí começa a amaldiçoar, e às vezes Satanás se aproveita até para tirar essa pessoa do caminho da sua sexualidade que Deus escolheu para levar para um outro caminho, né? Uma consequência da ausência da bênção ou liberação para a fase adulta nesse período, que é o período da puberdade, é o esforço contínuo para provar a masculinidade e a feminilidade. Então, quando o adolescente ele não tem essa bênção para que ele rompa como pessoa adulta, que o pai não consegue ajudar ele nessa transição, ele vai tentar provar essa masculinidade e feminilidade. Talvez você está se identificando com isso. Talvez você começou a se relacionar e namorar e ter desejo muito precocemente, se exibir muito precocemente, porque você estava tentando se afirmar, autoafirmar e não sabia nem porquê, agora você está conhecendo. E acontece o quê? Se torna uma raiz de imoralidade sexual entre os jovens de hoje. Por exemplo, uma jovem que nunca recebeu bênçãos, por exemplo, uma menina que ouve do pai, olha minha filha, você é importante, você é amada, você é linda, papai te ama, você é importante, você é muito bonita, minha filha. Quando ela tiver adolescente, qualquer menininho que vir falar para ela, ela não vai se deslumbrar com isso, porque ela já ouviu isso a vida toda, pelo pai, por uma figura masculina. E quando ela não recebe essa autoafirmação da sexualidade dela, o que vai acontecer? Qualquer homem que chegar no ouvido dela, falar que ela é bonitinha, dar um presentinho, ela vai se entregar sexualmente. Isso é a história de muitas pessoas. Eu atendo muitas pessoas a título de libertação, que teve uma vida sexual precoce porque estava tentando ter uma família, tentando ser amada, estava na verdade em busca de um pai, né? Olha só, uma jovem que nunca foi liberada pelo seu pai pode buscar aceitação através de uma maneira provocativa de se vestir ou tentando atrair sexualmente outro jovem. Porque ela tem que sentir alguém, então ela vai mostrar o corpo. Isso tudo é consequência dessa falta de cuidado. E o homem? O homem ele vai ser o garanhão, né? Esse jovem que a identidade masculina não foi estabelecida pelo pai, principalmente pela figura materna, ele vai fazer de tudo para se tornar um homem e conquistar sexualmente outras mulheres. Ou seja, um homem ou uma mulher seguros de si não precisam provar sua masculinidade ou feminilidade para si ou para os outros, pois estas questões já estão bem estabelecidas em suas vidas. Então, quando você não recebe essa bênção dos pais, você vai ter adolescentes assim. E o que significa ter uma puberdade abençoada? Você está se identificando, né? Significa o quê? Como que você pode ter uma puberdade, uma adolescência, uma transição abençoada? Os pais distinguem a identidade do comportamento. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Às vezes o seu filho está fazendo uma coisa que não te agrada. Você mistura a identidade com o comportamento. Na verdade, o que os pais falam? Você é um preguiçoso. Você, desculpa a palavra, é um vagabundo. Não vale nada. Você não vai dar em nada. Você é desobediente, é preguiçoso. O que significa? Você está atingindo diretamente a identidade dessa pessoa. O
que você não está gostando é do comportamento que ela está tendo em frente a uma ordem desobedecida. E você falar assim, em vez de falar, eu não estou gostando do seu comportamento, porque eu pedi para que você fizesse tal coisa e você não está me obedecendo. Você está tendo um comportamento de uma pessoa que não agrada, não me agrada. E uma pessoa que não tem uma boa conduta, meu filho. Você tem que parar de ter esse problema de não gostar de fazer as coisas. Aí o que os pais fazem? Não falam no comportamento, mas falam diretamente na identidade. Você é isso, você é aquilo. Isso vai entrando dentro da personalidade da pessoa, ela vai acreditando isso. E não só acredita, mas isso se torna real na vida da pessoa. Ela se torna como o pai fala. Preguiçosa, desatenta, pessoa, sabe? Todo tipo de coisas que você falou. Às vezes o pai fala assim, é uma bichinha. Você é uma bichinha. Menino, não chora, para de chorar, parece uma bichinha chorando. O que acontece? Ele pode se tornar um homossexual por causa dessa palavra proferida. De espíritos malignos podem perturbar a vida do seu filho, porque você está dando autoridade para os espíritos malignos atormentar o seu filho. Então, o pai e a mãe é autoridade. Então, tem que ter cuidado com o que fala. Não misturar a identidade com o comportamento. Você reprova o comportamento. Não usa a palavra você é isso, você é aquilo. Eu não estou gostando do seu comportamento. Esse comportamento está inadequado. Que comportamento é esse? Eu peço para que você faça as coisas, você não obedece? Isso não é um comportamento correto. É assim que você tem que corrigir, não falar você é um preguiçoso, você é burro, você é isso, você é aquilo, porque você está ferindo a identidade. Outra coisa, os pais têm que distinguir, tá? Isso. O relacionamento com os pais facilita o compartilhamento dos sentimentos. Conversar com os filhos. Ser amigo, porque se você não conversar com ele, vai procurar em outro lugar. Ele não vai ter liberdade, porque ele só vê uma correção rígida, a identidade dele sempre está ferida, ele não vai querer conversar. Então, através da aceitação e bênção de um pai, a dependência da identidade materna é rompida. Se você não aceitar a bênção do pai, ou o pai não abençoar, vai ter o quê? Essa identidade materna vai ser rompida, né? Porque tem um momento que a mãe, ela tem um papel, e tem um momento que é o pai. Então, o pai tem um papel dentro do lar e a mãe. Chega um momento, quando chega na adolescência, principalmente o pai que tem que conduzir esse destino do filho. A iniciação nessa fase adulta do homem e da mulher inclui 3 partes. Primeiro é a preparação e tempo, instrução sobre a responsabilidade e privilégio da vida adulta. O pai tem que falar isso, a mãe. Instruir o filho sobre essas responsabilidades e os privilégios de ser independente. Os pais não fazem isso. Depois eu tenho que confirmar a identidade sexual, confirmando o plano de Deus e bênção, a bênção dos pais, liberação para a fase adulta. É uma oração. Meu filho, você é uma mulher muito especial. Meu filho, você é um homem, sempre ressaltando a sexualidade. E eu te libero para você prosperar na tua vida adulta. Uma oração simples. Num jantar você pode levantar a mão e você falar isso. Celebração de uma festa aqui também é interessante, fazer uma transição. Né? A gente vê muito isso nos 15 anos, mas você não vê uma bênção sendo proferida. Você está sendo liberado para ser adulta. Quando você faz isso, é outra coisa. A pessoa para das meninices, ela começa a ter mente amadurecida. O que falta mesmo nos pais é entendimento. E o que é uma puberdade amaldiçoada? Os pais amaldiçoam a identidade na tentativa de corrigir o comportamento e fere a pessoa. A ausência de um relacionamento aberto com o pai e com a mãe, morte, abandono, divórcio, insegurança, apatia, ignorância. Tudo isso amaldiçoa. Falta de aceitação ou bênção, às vezes não aceita o sexo da criança desde que nasceu. Não abençoa, só amaldiçoa. Atitude de vergonha ou constrangimento dos pais com relação às mudanças físicas que está acontecendo no corpo, né? Olha só, e quando vai falar, se ver direito, é com as grosserias. Está mostrando tudo e na frente das pessoas. Não sabe conversar. Violação sexual, que acontece também. Os molestamentos, incestos, estupros, abusos físicos e emocionais, né? Comparações, como eu já falei. Tudo isso amaldiçoa a identidade de uma pessoa. O resultado desse adolescente que ele vai ser, qual que vai ser? Inseguro, vai se sentir uma pessoa insignificante. Ele vai lutar para provar que é homem e mulher, vai ter rebeldia, né? Ele vai ter essa ausência da liberação para a identidade sexual apropriada, ele pode se
ir para um caminho do lesbianismo ou do homossexualismo, totalmente fora do padrão bíblico. Retenção da identidade com a mãe, vai ficar muito apegado só à mãe. O pai não conseguiu e o filho fica só com a mãe. Não é muito bom isso, o filho só tem apego pela mãe. O pai tem um papel muito importante, porque é bíblico isso. É o homem que Deus instituiu para mostrar o caminho a ser seguido, a identidade, ao afirmar, não é a mulher. Então, às vezes, o pai não consegue fazer isso, aí a mãe, muitas vezes é mãe solteira, infelizmente vai ter que fazer o papel do pai e da mãe, mas não consegue. Porque isso é uma instituição divina. Por mais que ela tente, ela não vai conseguir forjar no homem essa identidade. Não sei que ela tenha um companheiro que consiga caminhar com ela e amar esse filho como se fosse dele. Ele é uma mulher de sorte. Mas hoje em dia está meio difícil isso. Você tem que pedir de Deus, então, para forjar essa identidade que talvez ele não recebeu do pai. Eterna inquietação na alma e busca pela identidade. Não sabe, parece que ele sente assim um jovem que ele não pertence a essa família. Não sei porque eu sou dessa família, não se sente pertencente. Aí você vai ver essas rebeldias, essas crianças precoces, né? E tudo. Aí você vai ter alguns transtornos de identidade, de personalidade. Quando os pais são ditadores, você vai ter filhos parasitas. Quando os pais são dominadores, manipuladores, você terão filhos inseguros. Quando os pais são exclusivistas, você vai ter filhos possessivos, né? Quando o pai é paternalista, aquele protetor demais, vai ter filhos abusadores. Quando os pais são perfeccionistas, você vai ter filhos críticos. Pais que não superam carências emocionais, filhos que terão falta de caráter. Por quê? Porque o pai, às vezes, acontece aquele incesto emocional com o filho, não libera o filho para casar, se mete na vida do filho. Vai ter esses problemas. Pais ausentes, filhos amargurados, né? Pais autoritários, filhos legalistas. Pais acusadores, filhos com sentimento de culpa. E pais irresponsáveis, filhos delinquentes. Pais egoístas, filhos soberbos. Pais que amaldiçoam, esses pais empurram os filhos para a morte. Então essas são as consequências desastrosas da falta da bênção. Há brecha nas gerações que os pais que falharam na linguagem dos filhos, e os filhos não querem ouvir mais os pais. Abandono, rejeição, correção injusta, desrespeito, desprezo, tudo isso vai construir um perfil que vê a autoridade como ameaça. Tudo isso é obra de um demônio chamado Moloque. Moloque é um demônio desde a antiguidade que vem trabalhando colocando essa cunha entre pais e filhos, causando essas distorções na personalidade dos filhos e essa raiva dos filhos com os pais, e os filhos não compreendem os pais. Essa confusão entre linguagem de pais e filhos é Moloque. Toda criança rejeitada, abandonada é recolhida por Moloque, né? De alguma forma, Moloque procura destruir o relacionamento entre pais e filhos. O grande alvo de Moloque são as crianças, é o fogo de Moloque. Sua grande arma é o abandono, o abuso e a rejeição. Então, reflita no que eu estou falando. Existe sempre um espírito maligno correlacionado, né? Essa entidade coloca uma cunha entre gerações, separando os pais dos filhos, tirando-os do lar e fazendo os filhos de rua, os moleques. Moloque é obra de Moloque. Tudo é obra de Moloque. Essa sensualidade, esse escândalo ao sensual, ao prazer, tudo isso é consequência dessas distorções entre pais e filhos. Jovens a cada dia se prostituindo muito precocemente, entrando na droga precocemente, entrando no crime precocemente, se prostituindo precocemente, sendo presos precocemente. A sexualidade é muito aguçada. Então, tudo isso é por conta de essa distorção de comunicação e morrem cedo. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês, e que vocês entendessem que é importante essa comunicação entre pais e filhos e transmitir a bênção para os filhos. E se você não recebeu essa bênção, você tem uma saída. O Senhor Jesus, ele pode te mudar, ele pode mudar a tua estrutura, a tua personalidade, e ele pode fazer de você uma pessoa melhor. Essa mágoa, essa ausência, essa falta de rumo, o Senhor Jesus pode forjar o que você não recebeu pelos seus pais. Eu sou uma prova viva disso. Também fui vítima de Moloque, fui vítima desse abandono de muitas formas, abusos verbais,
mas o Senhor, Ele restaurou minha vida. Então, o compromisso com o Senhor Jesus, o estudo da palavra, aprender os mandamentos de Deus, ter um discipulador, conviver, ter uma comunidade onde você pode compartilhar, passar por um processo de libertação, tudo isso, meu irmão, vai te ajudar a melhorar a tua identidade, a ter uma personalidade mais sólida, porque é bíblico. O Senhor trouxe várias formas de nos ajudar. O Espírito Santo é o nosso ajudador. O Espírito Santo vai forjar uma personalidade muito melhor em você, uma personalidade que você possa tirar essas carências, essas ausências, tudo que você não recebeu do seu pai e da sua mãe. Essa é a notícia boa. Não fique pensando, meu Deus, não tem saída, eu sou tudo isso que eu vi nesse vídeo, eu presenciei. Talvez você reviveu memórias que você começou a entender muita coisa. Por que você sofre hoje? Porque você talvez foi amaldiçoado pelos seus pais. Mas o Senhor, Ele destrói a bênção. O Senhor tem capacidade para destruir essa obra do diabo, que foi forjada para perseguir a tua identidade. Então, procura uma ajuda, entre em contato com a gente. Ou então, procura um pastor, uma pessoa que possa orar por você, uma pessoa experiente, onde você possa compartilhar. Libere perdão, porque é muito fundamental você aprender a perdoar essas pessoas que te magoaram, principalmente seus pais. Perdão não é um sentimento. A gente entende o perdão a título de mandamento. Você perdoa porque você é inteligente, porque você quer o perdão de Deus. Porque se você não perdoa, Deus não te perdoa. Então, você não consegue sair desse sistema que o diabo criou para te aprisionar. Muito cuidado com as palavras que você fala para os seus filhos. Você pode estar ferindo a identidade dele. Ele pode ser um adulto problemático, assim como você foi. Não repita os erros dos seus pais, tá bom? Que essa palavra, ela entre no seu coração, no mais profundo, e você tenha uma claridade, que o Senhor clareie sua mente em relação a isso, as coisas que você vem falando, a forma que você vem se conduzindo. Não compare o seu filho com ninguém. Não amaldiçoe o seu filho. Não diga que o seu filho não tem jeito na vida. Você está empurrando ele para a morte, para os braços de um demônio chamado Moloque. E cada vez vocês vão ter mais afastamento. E se você é um filho, procure os seus pais, se acerte com eles, perdoe, porque você precisa da bênção. Não seja como Esaú, não perca a bênção. Fique atento ao mover de Deus na sua vida, amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra tenha te iluminado, te ajudado a entender um pouquinho quem é você. E por que você reage dessa forma, por que muitas vezes você não consegue sair. Eu tenho certeza que isso abriu a tua mente. Ora a Deus para te ajudar. Ora a Deus para trazer uma pessoa que vai trabalhar com você, que vai te ajudar nesse processo de encontrar o seu destino e a sua identidade. Amém? Pai seja convosco, um grande abraço a todos.